Oi, primeiro ano, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai começar o nosso capítulo 6, What's in Your Tell, que está na página 172 até a página 182, certo? Nós vamos focar nos tópicos How often e How long, Prepositions of place e What time is it, certo? Vamos lá. A gente já vai direcionar nossa aula para a parte de gramática, para que depois a gente foque no What time is it, que é um pouquinho mais complicado, certo? Então vamos ver primeiro a parte de gramática. Então o primeiro tópico é how often e how long. Esses dois termos a gente tem que saber quando a gente vai utilizar, para que a gente vai utilizar e em que contexto a gente vai utilizar, certo? How often é com que frequência algo acontece. Então, se você quer saber com que frequência algo acontece, você vai utilizar o how often. How long, com que duração algo acontece. Então, se você quer saber a duração de alguma coisa, de algum fato, você pergunta how long. Por exemplo, how often do you go to the beach? Com que frequência você vai à praia? Aí as possíveis respostas que você pode utilizar, os termos que você pode utilizar. Once a month, 2 times a month, então uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Então você pode utilizar essas partículas para responder esse tipo de pergunta. How long was the wedding ceremony? Então, quanto tempo durou a cerimônia do casamento? Aí você pode dizer after 1 hour, after 4 hours, dependendo do que foi perguntado, você vai também poder utilizar esse tipo de resposta para quando for perguntada a duração de alguma coisa, certo? Então, how often, com que frequência, how long, com que duração. O nosso segundo tópico é prepositions of time, certo? Então, são as preposições de tempo. Quando a gente vai falar sobre o tempo, as preposições que a gente usa nos contextos em que a gente cria, tá? Então, eu tenho aqui algumas que são as mais utilizadas: in, on, at, about, around, early, late, until, before e after. O in vai ser utilizado antes de períodos do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening. Antes de estações do ano. In the winter, in the summer, in the spring, and the fall. Antes de meses do ano. In January, in April, in December. Antes de anos. In 1981, in 2000, in 20 years, certo? Então, você vai utilizar antes de períodos do dia, antes de estações do ano, antes de meses do ano e antes dos próprios anos, certo? Em relação ao número do ano. O on, antes dos dias da semana, antes de meses do ano com o dia. Então, a diferença daqui para cá é que aqui é só o mês do ano e o on vai ser utilizado nos meses do ano com o dia, uma data mais específica, certo? Dia 6 de maio, 22 de setembro. Então, é uma data mais específica do que só o mês. Antes de datas comemorativas, no dia, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Independência. Então, datas comemorativas no dia, tá? Então, se for no dia, se eu citar o dia daquela data comemorativa, eu também utilizo o on. At, antes de horas, como por exemplo, at noon, at midnight, at night. Então, antes de horas, eu posso utilizar o at. E em datas comemorativas, no período, por exemplo. A diferença daqui, de datas comemorativas daqui, para essas datas comemorativas de cima, o on de cima é no dia. E aqui embaixo o at é o período, por exemplo, na época do Natal, no período da Páscoa, no período do Halloween. Então, isso é o período e não a data específica com o número em si, certo? Então, vamos lá. About, mais ou menos, aproximadamente, certo? Então, o filme começou por volta das 10 horas. The movie started at about 10 o'clock. Então, por volta, né? Mais ou menos. Around, por volta também, around 10 o'clock, mesmo sentido de cima, só que uma outra palavra, né? Early, cedo, late, tarde, until, até, né? Tipo, o filme durou até tal hora. Então, se ele durou até tal hora, você pode utilizar o until. Before, antes, e after, depois, tá?
Então, dependendo do contexto do que tu quiser falar ou do que tu quiser escrever, você vai escolher a melhor preposição de tempo para utilizar, assim como no português. Agora a gente já vai entrar no terceiro tópico, que é o what time is it, como a gente diz as horas, certo? Quando a gente vai dizer a hora exata no relógio, fica um pouquinho complexo de entender, porque é diferente, né? Algumas partes são diferentes do nosso português. Mas primeiro a gente vai ver aqui em relação aos turnos. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at noon, at midday e at midnight, certo? Então aqui a gente já está utilizando algumas preposições de tempo junto com alguns turnos, tá? Agora, focando em como dizer as horas. Eu quero que vocês prestem muita atenção em relação a isso, certo? Porque não é difícil, é só complexo de entender. Mas depois que você pega o jeito de entender, você organiza os seus pensamentos em relação a esse conteúdo, fica melhor de visualizar. Eu fiz bem explicadinho, bem desmiuçado, para que vocês possam entender e não ter nenhum problema em relação a isso. Então prestem atenção, anotem tudo. Então vamos lá. Eu tenho aqui essas notas aqui na borda só para critério de informação mesmo para vocês. Como é que eu pergunto as horas? Que horas são? What time is it? What time is it? What's the... Do you have time? Então, são 3 formas que você pode perguntar que horas são para as pessoas, tá? E você fica com seu critério qual que você vai utilizar. Agora, attention. Nós utilizamos o at e o time quando nos referimos ao horário de um evento específico. She is supposed to arrive at 4 o'clock. Então, supposed to arrive at 4 o'clock. Então, um horário específico. Então, utilizo at. Utilizamos it's para responder à pergunta que horas são. Então, se a pessoa pergunta, what time is it? Aí são 4 horas. Você vai dizer it's 4 o'clock. Tem que ter esse it's no comecinho, tá? Aqui, ó. It's midnight. All shops are closed. E também outra curiosidade, o AM e o PM. Lá não tem o 13 horas, 14 horas, 15 horas que nem a gente usa aqui. Eles utilizam do 1 ao 12, normal, só que tem o AM e o PM. AM antes do meio-dia e o PM pós meio-dia, que é as denominações que eu dei, tá? Só para eu lembrar. Então, AM antes meio-dia, PM pós meio-dia, tá? Agora aqui sobre o relógio em si. O relógio ele é dividido em 4 quadrantes. Então, isso aqui é 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. Ele está dividido aqui no meio, certo? Então, o que vocês têm que visualizar é o quê? Quando ele tiver nesse quadrante aqui, nome diferente. Se for o horário exato, o'clock. Se for aqui no 15, pode ser utilizado quarter, certo? Quarter, que é de quarto. Aqui no 30 vai ser half. E aqui, lá no 45, também vai ser quarter. Então, prestem atenção nisso, tá? Aí, a hora exata, o'clock, dos 30 minutos e 15 minutos, eu utilizo 30 half, 15 quarter, como eu acabei de dizer. Minutos entre 1 e 30, eu utilizo past. E já dos minutos 31 até o final, eu utilizo to. Tem uma imagenzinha que vocês vão ver ela já já, que vai ficar melhor de ver, tá? Dos minutos 31 aos 59, você utiliza o to, mais um minuto que falta para o próximo horário. Calma, muita informação. Tem vários exemplos para que vocês possam visualizar, tá? Segura as informações. Pronto, agora fracionando toda essa informação que vocês receberam, a gente vai ver vários exemplos. E calma, vou até falar um pouquinho mais devagar que é para que vocês possam entender, tá? Então, como eu falei, hora exata, o'clock. Aí eu tenho aqui, it's 4 o'clock. Então, são 4 horas em ponto. Então, o horário exato, vocês já sabem. O número e o o'clock. Se for 10 horas, it's 10 o'clock. It's 11 o'clock. It's 8 o'clock. Então, o horário exato e o o'clock para indicar o horário exato, certo? 100 minutos.
Aí aqui eu tenho essa imagem do relógio. No outro eu mostrei com números. Agora tá sem número, que é para vocês visualizarem o quadrante que eu fiz. Então, a metade daqui, os horários que forem compreendidos nessa metade, vai ser utilizado past. E nessa outra metade aqui vai ser utilizado o to, certo? Então, segurem essa informação. Minutos entre 1 e 30 utiliza o past, como eu falei aqui, ó. Do 1 até o 30, past. Aí eu tenho aqui, it's 5 past 1. Traduzindo ao pé da letra, o que isso quer dizer? É 5 passado 1. O que vocês entendem dessa informação? 5 passado 1. Então, quer dizer que passou 5 minutos, dá 1 hora. 5 passado 1. Então, é que horas? 1 hora e 5 minutos, porque já passou 5 minutos, dá 1 hora, certo? Se tivesse passado 10 minutos, it's 10 past 1, porque teria passado 10 minutos, dá 1 hora, certo? Então, quando você quer dizer 1 hora e 5 minutos, você pode dizer it's 5 past 1, beleza? Outro exemplo utilizando o past também, que são os minutos desse lado aqui. It's 20 past 2. Então, são 20 passado 2. Se são 20 passado 2, já passou 20 minutos das 2 horas. Então, é 2 horas e 20 minutos. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Agora, dos minutos 1 ao 9, eu posso utilizar o ou, certo? It's 1:05 a.m. Lembrando que se você quer dizer antes do meio-dia, pode meio-dia, é só você colocar a.m., p.m., certo? It's 1:05, porque é 1, 0, 5. Porque esse ou é como se fosse o 0. Então, 1:05 é 1 hora e 5 minutos, porque o 5 pode ser representado pelo 0,5, tá? Então, it's 1:05. Então, é 1 e 5. Você pode também falar assim dos minutos de 1 ao 9. Então, se é 1 hora e 1 minuto, it's 1:01. 1 hora e 2 minutos, 1:02. É 1 hora e 8 minutos, 1:08, certo? Então, você vai fazer isso do 1 ao 9 em questão de minutos, tá? Então, você pode utilizar o ou. Do 30 e 15 minutos. 30, como eu já falei também aqui, ó. 30 não é bem aqui? 30 é half. E o 15 é o quarter. 15, quarter. A diferença desse quarter para esse quarter desse outro lado, quarter past, porque é desse lado direito, e quarter to, porque é esse lado esquerdo, ok? Então, se eu tenho aqui, it's half past 2. 30, porque é half. 30 passado 2. 30 passado 2. Então, são 2 horas e 30 minutos, porque já passou 30 minutos depois das 2 horas. Então, é 2 horas e 30 minutos. Ou então, se for com 15 minutos, it's quarter past 1. Quarter, não é o 15 ou 45? Mas aqui eu tenho past. Então, se tem past, você sabe que é do lado direito. E do lado direito é o 15, né? E do lado esquerdo é o 45. Então, se é 15, eu tenho quarter past 1. Quarter é 15 passado 1. Então, se tu tem 15 passado 1, tu tem 1 hora e 15 minutos. Porque já passou 15 minutos depois do 1, certo? Então, 1 hora e 15 minutos, ok? Agora, mais exemplos que é para a gente treinar, certo? Então, aqui eu tenho minuto entre 1 e 30, eu falei para vocês que era past. Tá aqui o relógio. Então, do minuto 1 até o minuto 30, a gente utiliza o past. Do 31 em diante, a gente utiliza o to, certo? Lembrando que past é o passado e o to é o para, certo? Então, quando eu quero dizer horas entre o minuto 1 ao 30, eu utilizo past. E quando eu quero utilizar minutos do 31 em diante, eu utilizo to. Como assim no português também? A gente utiliza 10 para as 4, 3 para as 5, 5 para as 6. Isso é o nosso to,
certo? Então, desses minutos aqui, a gente vai utilizar o to. Então, vamos lá, mais exemplos. Com o past, né? It's 22 past 6. Ao pé da letra, 22 passado 6. Se é 22 passado 6, se passaram 22 minutos das 6 horas. Se passou 22 minutos das 6 horas, são 6 horas e 22 minutos, certo? Concordam comigo? Então, eu tenho aqui do minuto 31 para o 59 utilizando to. Isso é um exemplo de cada, tá? It's 10 to 5 a.m. 10 para 5. Do mesmo jeito do português. 10 para 10 minutos para as 5 horas. Então, são 4 horas e 50 minutos, porque daqui a 10 minutos, certo? Então, para a próxima hora, assim como eu falei no comecinho, certo? Percebam que vai clareando. Não der certo, a gente tem a nossa live. Se não der certo, a gente tem a nossa videoconferência. Então, a gente vai ter vários momentos para tirar essas dúvidas, certo? Então, revejam a aula se não deu certo, para que dê tudo certo depois, tá? E organizem os estudos. Se não organizar, não vai dar certo, tá? Vamos aqui agora ver formas com past. Eu dividi esse relógio aqui no meio, tá? Se eu dividir esse relógio aqui no meio, nesse slide de agora, a gente vai ver exemplos só com past. Só entre o minuto 1 ao minuto 30, tá? Então, a gente vai ver esse past aqui. No outro slide, a gente vai ver exemplos com o to, tá? Lembrando novamente, horário exato, o'clock. Se for 15, tu vai utilizar quarter ou então o próprio 15. Se for 30, tu vai utilizar o half ou o próprio 30. Se for 45, tu vai utilizar o quarter, do mesmo jeito que foi aqui, só que desse lado aqui, quarter past, e desse lado aqui, quarter to, certo? Porque aqui é o 15 passado alguma coisa, e aqui falta 15 para alguma coisa, tá? Só isso. Preste atenção nisso. Usando o past, eu tenho aqui uma hora exata. Então, 1 o'clock, 1 a.m., 1 p.m. Eu tenho 3 formas de falar que é uma hora. Uma hora exatamente, 1 a.m. o povo também vai entender e 1 p.m. também vai entender. Então, são 3 formas de falar uma hora, tá? Aqui eu tenho 9 horas e 15 minutos. Coloquei 9 e 15 já para ser de propósito mesmo, tá? Que é para a gente ver um exemplo utilizando 15. 9 e 15, eu tenho 3 maneiras de dizer 9 e 15. 9:15, que é 9 e 15, normal. Aí você me pergunta, se eu posso dizer 9 e 15 normal, para que eu vou estudar as outras? Você escolhe a que você quiser usar, mas outra pessoa, quando tu perguntar que horas são, pode responder de uma das outras formas, e tu vai ter que saber do mesmo jeito, certo? Então, a critério de conhecimento que você tem que saber essas. Para o nosso momento prova, né? Uma possível prova, vai ter as 3, tá? Então, estude as 3, tá? Porque a gente tem que ver as 3, a gente tem que aprender as 3, tanto para o dia a dia, de caso você pergunte para alguém que horas sem ela dizer, quanto para a nossa prova, né? Então, a segunda maneira de dizer 9 e 15. 15, que é o 15, past 9. 15 passado 9. Se são 15 passado 9, já se passaram 15 minutos das 9 horas. Deu para entender agora a parte past? Você diz primeiro minuto, que já se passou. O past, para indicar que é desse lado aqui. E o 9, que é a tua hora exata. Então, primeiro vai vir um minuto, o past e a hora. Só isso. Terceira forma de dizer. A quarter past 9. Por que quarter? Quarter, lembra que eu dividi em 4 partes, em quadrantes? O 15 fica exatamente no quadrante. Então, ele é utilizado quarter, tá? Então, como ele é desse lado do past, ele também vai ser utilizado como quarter past. A quarter past 9. Se aqui tem past, tu sabe que é do lado direito. Se tu sabe que é do lado direito, quarter vai ser 15, tá?
Então, tu já sabe que quarter ou pode ser 15 ou pode ser 45. Mas como aqui tem dizendo past, tu sabe que é do lado direito. Então, 15 passado 9. 15 passado 9, 15 minutos já se passaram das 9 horas, certo? Então, são 9h15. Outro exemplo, 4h25 a.m. Neste caso, eu só tenho duas formas para dizer 4h25. Por que aqui eu tive 3 e aqui eu só tenho 2? Porque nos quadrantes quarter, half e quarter to, eu vou ter 3 formas por conta dos números, né? Que pode dizer quarter, o próprio número, ou só os números, tá? Nos outros vai ter duas formas. Eu tenho 4h25. 4h25, vocês podem aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, assim como no português. 25 é 25. Então, se é 25, eu posso dizer 4h25 normal, a primeira forma, for 25, normal, 4h25. E 25 past 4. Por quê? Porque já se passaram 25 minutos das 4 horas. Então, como eu falei, primeiro um minuto, 25. Depois, o past, que é para dizer que é desse lado direito, e o for, que é a hora. E para tu identificar se é da manhã, da tarde, da noite, tu vai utilizar o AM e o PM. Só isso. Então, 25 past 4, 25, 25 passado 4. 25 passado 4, passaram-se 25 minutos das 4 horas. Então, são 4 horas e 25 minutos, tá? Outro exemplo, 7 horas e 30 minutos. Posso dizer normal, 7:30, primeiro modo, como eu falei para vocês, quarter past, half past, quarter to, 3 formas. Os outros têm 2 formas. Então, eu tenho aqui 7:30, 7:30, normal. Segunda forma, 30 past 7, porque 30 passado 7. 30 passado 7. Então, se passaram 30 minutos das 7 horas. Primeiro o minuto, o past e o 7, porque como eu falei para vocês, do 1 ao 30 eu utilizo o past, porque é o lado direito que a gente está usando, tá? Então, todos esses exemplos que tem aqui foi utilizado o past porque é do lado direito, são os minutos do lado direito, do minuto 1 ao minuto 30. Então, voltando aqui, 30 past 7, 30 passado 7, então se passaram 30 minutos das 7 horas. Então, posso escrever assim também. E a última opção, half past 7. Por que half? Porque aqui é metade. Half é metade em inglês. Então, se é a metade, eu utilizo half. Half, que é 30, né? A metade dos 60 minutos. Half past 7. Então, 30 passado 7. Então, se passaram 30 minutos das 7 horas. Beleza? Espero que tenha entendido as formas com past. Agora vamos para formas com o to. Agora, outros exemplos utilizando as formas do to, certo? O past, que a gente viu, é a parte direita e o to é a parte esquerda. Lembrando que o to é para. Então, você vai contar quantos minutos faltam para a próxima hora. Do número 31 em diante, né, em questão de minutos, tá? A gente está falando de minutos. Esses minutos vão ser contados quantos minutos faltam para a próxima hora. Por exemplo, se for 35 minutos, então faltam 25 minutos para a próxima hora, porque são 60 minutos da hora total, menos os 35 minutos que passaram, que sobram 25. Então, 25 minutos para a próxima hora. Se for 40, faltam 20 minutos para a próxima hora. Se for no 45 minutos, falta quarter, né? Para tal hora. Ou então o próprio número, né? Você pega o 60 e diminui pelo 45, sobram 15, né? Então, para tal. Se for 45 minutos, faltam 10 minutos para a próxima hora. Se for 55 minutos, faltam 5 minutos para a próxima hora. E assim você vai fazer, tá? 4h35, como por exemplo, eu posso dizer, primeira forma, 4h35 mesmo normal, 4:35. Ou então também posso dizer, como aqui é 35, 35 é aonde? É bem aqui, concorda? Se aqui é 35, 60 minutos da hora total, menos
Os 35 minutos que já passaram, sobra 25 minutos. Então, faltam 25 minutos para a próxima hora. Se aqui é 4h35, a próxima hora é 5 horas. Então, faltam 25 minutos para as 5 horas. Então, como é que eu falo isso? 25 to 5. 25 para 5. Certo? Então, 4h35 são 25 para as 5. Então, faltam 25 minutos para as 5 horas. Beleza? Agora, 9 horas e 45 minutos. Como é 45 minutos, a gente está falando do to. Desse lado aqui esquerdo. Então, tenho 3 formas de dizer. Por que eu tenho 3 formas de dizer agora? Porque 45, ele está exatamente no quadrante. Quando eu parto aqui, ó, reto, e eu parto em 4, como na primeira imagem que a gente viu. Quando eu parto em 4 partes, essas partes que estão exatamente no quadrante, a gente utiliza mais de 2 formas para fazer, tá? Então, como 45 é bem aqui, eu posso utilizar o quarter to, tá? Então, primeira forma, 9h45 normal. 9:45. Ou então, segunda forma, 15 to 10. Por quê? Porque se é 45 minutos, faltam 15 minutos para a próxima hora. Então, 15 para as 10. Próxima hora depois do 9 é 10 horas. Então, faltam 15 minutos para as 10 horas. E, então, a terceira forma fica quarter, que é o que tem aqui, só que é quarter to porque é 45. Então, quarter to 10. Esse lado aqui é 15, como assim era do outro lado. Só que aí faltam 15 para, certo? Então, é 15 para as 10. Quarter to 10. Beleza? Agora, o exemplo de 7 horas e 50 minutos. Eu tenho aqui 7:50, que é normal, 7:50. E a segunda forma, 7:50. Já se passaram 50 minutos, certo? A minha hora é 60 minutos. Se eu tenho 60 minutos diminuído os 50 minutos que já passaram, só sobra 10. Então, faltam 10 minutos para as 8. Então, 10 to 8. Então, sintetizando tudo isso que eu falei, lado direito, past, que significa lado direito? 1 minuto a 30 minutos. Então, utiliza o past. Porque aí você vai dizer o minuto que já passou, o past e a hora que está no seu relógio. Se for utilizado do minuto 31 em diante, você vai utilizar o to. Porque aí você vai contar quantos minutos faltam para a próxima hora. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido e tenham dado para visualizar direitinho. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido. É um pouquinho complexo de entender porque é diferente do nosso, né? Mas se vocês organizarem direitinho, marcarem os horários, veem os exemplos que eu dei, veem mais aulas tanto no portal quanto nas outras plataformas que tem disponível na internet, vocês vão entender direitinho, tá? Thanks for watching. See you next time.